Fala galera, vamos receber mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Abel Ferreira já disse que deixaria o Palmeiras em outras 5 ocasiões. Português revelou que esse será o último ano no Verdão. Abel Ferreira tem sido uma figura central no Palmeiras desde que assumiu o cargo, em novembro de 2020. Com uma trajetória de sucesso incluindo conquistas importantes como Campeonato Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O técnico português sempre deixou claro que a intensidade do futebol brasileiro o faz refletir sobre o futuro. No entanto, o seu discurso de possível saída do Verdão gerou algumas incertezas ao longo dos últimos anos. Desde sua chegada, Abel não escondeu a complexidade da vida no Brasil e, ao longo do tempo, fez várias declarações que levantaram a dúvida sobre sua permanência no Palmeiras. Embora tenha contrato até dezembro de 2025, o treinador já revelou que poderia deixar o clube em diversas situações. Relembre os momentos em que o ídolo e multicampeão falou sobre deixar o clube e as razões por trás dessas ameaças. Histórico de ameaças. Em janeiro de 2021, após conquistar a Libertadores de 2020, Abel Ferreira abriu seu coração sobre a saudade da família, que ainda morava em Portugal. O técnico não escondeu a dificuldade de estar longe de seus entes queridos. Sou muito melhor treinador, mas sou pior tio, pior irmão, pior pai, pior marido, pois deixei minha família lá, comentou Abel na época. Ainda em 2021, após conquistar o bicampeonato da Libertadores, Abel voltou a tocar no tema da intensidade do futebol brasileiro. Ele afirmou que essa intensidade poderia afetar sua saúde e que precisaria repensar seu futuro. A forma como vivemos o futebol no Brasil é muito intensa. Vou ter que refletir muito sobre o que quero para mim, revelou o técnico. Em março de 2022, depois de se deparar com imagens de violência no Brasil, Abel chegou a questionar sua permanência no país. Se não me sentir seguro para mim e minha família, terei que pensar bem sobre o que fazer, disse. Ameaças mais recentes. Em julho de 2023, Abel Ferreira revelou que ao fim de seu contrato de 2024, poderia considerar fazer uma pausa na carreira. Em setembro do ano passado, após uma vitória importante contra o Atlético PR, o Mister reafirmou que seu ciclo no Palmeiras terminaria em 2025, quando seu contrato chegaria ao fim. No último sábado 25, após a derrota para o Novo Horizontino, Abel voltou a levantar a possibilidade. Dessa vez a ameaça parece mais concreta. Será que o ciclo do técnico no Verdão está realmente chegando ao fim? Só o tempo dirá. Maurício aponta que parte física vem causando irregularidade no Palmeiras. Preocupação para a temporada. Em 4 partidas disputadas pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras tem 7 pontos conquistados de 12 disponíveis. Na vice-liderança do Grupo D com 7 pontos, o Alviverde está atrás do São Bernardo, que tem 9. A equipe paulista vem tendo mais dificuldade neste início de temporada, onde vem passando por oscilações. Durante entrevista na última segunda-feira, 27, Maurício apontou a parte física como culpada pela irregularidade da equipe no estadual. Com isso, o jogador fez uma projeção visando o confronto diante do Red Bull Bragantino, marcado esta terça-feira 28, às 19h30. É o começo da temporada ainda. Tentamos aprimorar cada vez mais a parte física porque a gente sabe que os 90 minutos, quando você não tem uma preparação muito boa, acabam pesando. Foram bons jogos que tivemos, em busca de evolução em campo. É claro que no último jogo a gente caiu um pouquinho no segundo tempo, mas é ir trabalhando. Tivemos pouco tempo de pré-temporada e usamos os treinamentos entre os jogos para melhorar ainda mais a capacidade e aguentar bem um ano fisicamente e tecnicamente. No último sábado, 25, o Palmeiras foi superado pelo Novo Horizontino por 2-1. O Verdão não sofria uma derrota na primeira fase do Paulistão há 42 jogos. Isso porque a última vez que ocorreu havia sido em abril de 2021, para o Inter de Limeira. Culpado revelado. Buscando a evolução no Paulista, a expectativa é que a equipe consiga suprir essa fragilidade e comece a ter bons resultados em campo. A gente sabe que a torcida sempre comparece ao Allianz Parque e será um jogo muito importante para nós. Não deixa de ser um jogo de Série A. O Bragantino sempre é uma equipe qualificada e vem para dificultar ainda mais. Mas sabemos o nosso poder em casa, onde temos uma força muito grande e vamos conquistar esses 3 pontos. Palmeiras apresenta 2 times distintos no início da temporada 2025. Palmeiras no Campeonato Paulista. As rodadas iniciais do Campeonato Paulista estão permitindo que Abel Ferreira faça a rotação do elenco e apresente 2 formações para a competição.
O time A do Palmeiras não conta com os principais goleadores da temporada passada, enquanto o time B mistura experientes com jovens promissores da base. A equipe principal conta com Everton no gol, Marcos Rocha Ougia e Vanderlan nas laterais, Richard Rios, Fabinho e Maurício no meio-campo e Thales, Estevão e Felipe Anderson no ataque. Embora não tenha Veiga nesse esquema, uma das peças-chave do elenco, é um time que se destaca em jogos contra adversários mais fortes. Em 4 partidas foram 2 vitórias, uma contra a Portuguesa e outra contra o Santos. O time B do Verdão. O segundo time, por sua vez, apresenta uma formação mais mesclada. Lomba fica com o gol, Mike e Caio Paulista ocupam as laterais, Aníbal Moreno retorna ao meio-campo, enquanto Alan costuma atuar ao seu lado. No ataque, Veiga, Rômulo, Facu Torres e Flaco compõem o setor ofensivo. No entanto, o empate contra o Noroeste na segunda rodada e a derrota para o Novo Horizontino, que encerrou uma invencibilidade de 43 jogos nessa fase do Paulistão, destacam as diferenças entre os times A e B. O que o técnico Abel Ferreira falou? Em função do calendário congestionado nesse Paulista. E a primeira que ao fim de 8 dias de treino temos um jogo. E o desafio é preparar a equipe. Em função disso decidimos dividir o grupo em 2, contou Abel em uma entrevista coletiva. O próximo compromisso do Palmeiras, que tem 2 equipes, será amanhã, na terça-feira 28, às 19h30 de Brasília, contra o time do Red Bull Bragantino no Allianz Parque. Pedro Lourenço deixa Palmeiras em maus lençóis por Matheus Pereira. Leila nunca me ligou sobre isso. Pressão na presidente do Palmeiras por reforços de peso em 2025. A pressão em Leila Pereira aumentou consideravelmente neste início de 2025 no Palmeiras. Após uma última temporada decepcionante, a presidente prometeu um clube mais agressivo na janela de transferências. O problema é que até o momento só 3 jogadores foram anunciados na academia de futebol. São eles, os uruguaios Facundo Torres e Emiliano Martínez e Paulinho. O atacante ex-Atlético MG, todavia, só deve estrear em abril, já que se recupera de uma cirurgia. Os insucessos nas contratações de Claudinho, Vitor Roque, Vilazanti e Andréas Pereira fazem Leila ser cobrada pelos torcedores. Dos 4 grandes de São Paulo, o Palmeiras é o mais rico e mais bem estruturado de todos, porém não consegue contratar atletas de peso. O rival Corinthians conta com Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro. Do outro lado do muro do CT, o São Paulo tem Lucas Moura, Oscar e Caleri. Até o Santos, que retornou da Série B, está próximo de fechar com Neymar. E o Matheus Pereira? Quando o Palmeiras procurou camisa 10 do Cruzeiro, um nome bastante pedido pela torcida e que também agrada a Abel Ferreira é Matheus Pereira, do Cruzeiro. O camisa 10 celeste ganhou a companhia de Gabigol e Dudu nesta temporada, porém deixou seu futuro em aberto. O meia de 28 anos não cravou sua permanência em BH, onde tem mais 2 anos de contrato. Nas entrelinhas, o empresário Pedro Lourenço, sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, deixa claro que o jogador só sairá mediante a multa de 25 milhões de euros, quase 155 milhões de reais na cotação atual. Mas qual a posição de Leila Pereira em relação a tudo isso? Em entrevista ao canal Central da Toca, Lourenço revelou que a presidente do Palmeiras nunca o telefonou para saber de possível condição de negócio por Matheus Pereira. Eu nunca falei com a Leila Pereira sobre isso. Ela nunca me ligou, também respondeu o dono da SAF cruzeirense. Matheus Pereira no Palmeiras? Leila nunca me ligou sobre isso, diz Pedro Lourenço. Ninguém me ligou sobre isso. O que eu sei do Matheus é que vai ter um filho agora, a família tem a intenção de morar fora do Brasil. Agora, se ele não quiser jogar no Cruzeiro, é um direito. Não vou amarrar ninguém em uma árvore para ficar no Cruzeiro. Se tiver proposta e o jogador não quiser jogar no Cruzeiro, vamos estudar e ver, garantiu Lourenço. Em junho de 2024, já sob o comando de Pedro Lourenço, o Cruzeiro comprou 50% dos direitos econômicos por cerca de 30 milhões de reais e garantiu a permanência de Matheus Pereira. Já o Palmeiras segue em busca de contratações e Leila tem deixado o clube mais exposto ao ridículo. Leila Pereira agita o Palmeiras com processo de 500 mil reais contra Dudu e veta conciliação. Leila não perdoa e vai forte para cima de Dudu na justiça. O Palmeiras passa por uma grande reformulação na temporada de 2025. Com a saída de jogadores importantes para a história recente de títulos conquistados pelo maior campeão do Brasil, Vitor Reis, Gabriel Menino e Zé Rafael foram os últimos a dar adeus. Rony é mais um nome na iminência de fechar o seu ciclo na academia, com as negociações do Santos em estágio avançado.
Porém, entre os nomes que deixaram o clube, Dudu é sem dúvida o que mais chamou atenção. Isso porque o Baixola teve um desfecho nada amistoso no Palestra. Depois da polêmica negociação fracassada com o Cruzeiro na metade de 2024, o atacante permaneceu, mas em pé de guerra com a presidente Leila Pereira. No início de 2025, o ídolo alviverde voltou a negociar e, desta vez, se transferiu para o Cruzeiro. Porém, em uma postagem ácida, acabou provocando Leila, o que causou indignação da mandatária, que decidiu processar Dudu apontando que sua manifestação nas redes sociais foi ofensiva. Nesta terça-feira, 28, a apuração do portal Nosso Palestra trouxe à tona detalhes do processo. O que Leila Pereira pediu em ação movida na Justiça? De acordo com a apuração do portal citado, Leila está pedindo indenização por danos morais. O valor requisitado na ação chama atenção, nada menos do que R$ 500 mil é o pedido da presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Entretanto, caso vença a situação na Justiça, a ação movida por Leila tem um objetivo específico, como detalha o documento. Será integralmente destinada a uma instituição que atue em defesa das mulheres, contra a violência doméstica e violência de gênero, a ser indicada por este douto juízo, indica o documento entregue. Presidente do Verdão não quer saber de acordo com o Baixola. Os pedidos de Leila não param por aí, já que pede à Justiça que determine a Dudu a obrigação de publicar em sua rede social a sentença condenatória a ser proferida, sob pena diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento. Se o Baixola perder na Justiça, ainda pode ter que desembolsar o pagamento dos honorários e todos os custos e despesas processuais. Vale destacar que Leila vetou qualquer possibilidade de uma audiência de conciliação. E você, torcedor? O que você acha da declaração de Dudu sobre o Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.